Olá, eu gostaria de falar sobre algo muito pertinente nos nossos dias atuais. Eu gostaria de falar sobre amoras. Bom, querido, certa vez, o Senhor Jesus, juntamente com os apóstolos viram para ele e falam assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor Jesus vira para eles e diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela te obedeceria. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Jesus e os discípulos estavam passeando pelos campos de Israel, quando pararam em frente a uma moreira, e eles pedem ao mestre que acrescenta-lhes a fé. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lá tem a definição bíblica para a fé, que contradiz, muitos conceitos seculares por aí. Lá diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Fé é crer no invisível, como se o invisível pudesse ser apalpado, Fé é você crer em algo que vai acontecer amanhã, como se já estivesse acontecendo agora. À medida que as pessoas iam ouvindo a palavra de Deus por meio de Jesus, a fé era aumentada, despertada e alcançava-se muitos milagres vindo da parte de Cristo. Em Mateus 15, capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. O que significa dizer que existe fé grande, fé pequena, nenhuma fé, Acrescenta-nos a fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedecerá. Que coisa interessante, não é? Interessante que o grão de mostarda é o menor grão, a menor semente do mundo, E se ela cai no chão, dificilmente você consegue pegá-la ou vê-la novamente. Por ser tão pequenina, Às vezes você vai precisar de uma lupa por ser tão pequena. Então, que tamanho de fé é esse que o Senhor Jesus diz que devemos ter, Ousaríamos dizer que nós temos este tamanho de fé, A sobrevivência da amoreira no mar seria impossível, O versículo diz: planta-te no mar. Não está dizendo ali lança-te no mar, Uma coisa totalmente diferente da outra. Plantar significa estabelecer. Nem o solo, nem a temperatura ali seria favorável para uma amoreira. E a gente se pergunta, então, o que Jesus quis dizer com isso? Uma coisa infundada, Ele estava tentando nos mostrar o conceito da fé, registrado em Hebreus. O que importa, queridos, não é o tamanho da sua fé, o que importa é a maneira como ela é usada. A nossa ação definitivamente constitui a realização para o milagre, A amoreira na água, ela é a prova de quê? A prova de que a mente humana desacredita. Ela é sobrenatural. Em João 14,
O Senhor Jesus diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando você vai para o grego, lá está dizendo o seguinte: eu criarei. Jesus, ele nos mostra e ele fala para os discípulos o seguinte: servos inúteis são aqueles que fazem apenas o que deveriam fazer. É por aí. O Senhor quer que nós busquemos o espiritual, busquemos o sobrenatural. O Senhor Jesus diz: servo inútil é aquele que faz somente o que se deve fazer. Ou seja, ele conclama a nós motivarmos, mexermos com o nosso coração, com a nossa fé sobrenatural. Amém? Paz e graça.